Aprender como ficar bom em algo sempre exige que a gente tenha algum referencial. E para fins de concurso público, o nosso referencial é sempre quem já passou, quem foi aprovado já em algum concurso. Bom, e pensa comigo aqui, o que essas pessoas têm em comum, essas pessoas que já foram aprovadas em concurso público? Pensa comigo aqui, vamos primeiro levar em consideração alguns exemplos. Quando a gente fala a respeito de aprender um idioma, a gente tem como referencial as pessoas que falam aquele idioma, aqueles nativos daquele país. Somente por meio dessa comparação, desse referencial, é que a gente sabe que realmente a gente aprendeu bem o idioma ou não aprendeu. À medida que a gente consegue ouvir aquelas pessoas, entender o que elas estão falando e também falar e a pessoa entender aquilo que a gente está falando. Somente por meio desse referencial é que a gente sabe que efetivamente aprendeu aquele idioma. Uma outra forma da gente também pensar esse tipo de assunto é, por exemplo, uma prática de um exercício físico, um futebol, por exemplo. A gente somente consegue saber se a gente está jogando bem ou não jogando bem quando a gente leva em consideração as outras pessoas que também praticam aquele esporte. Quando a gente assiste alguém na TV e pensa, olha, eu consigo fazer esses movimentos, eu consigo dar aquele passe, eu consigo fazer aquele gol. E aí, a partir desse tipo de referencial que a gente começa a entender que a gente tem ou não uma qualidade especial naquilo. Também uma conduta ética. A gente só sabe que a gente consegue ter uma boa conduta ética à medida que a gente tem referenciais também na nossa vida de pessoas que têm boas condutas na sociedade, uma questão de ética, realmente um referencial, um exemplo pra gente. Somente dessa maneira que a gente sabe, e no concurso público é da mesma forma. Somente podemos saber que a gente está evoluindo, que a gente tem realmente uma qualidade diferenciada à medida que a gente consegue fazer certas comparações com outras pessoas que já foram aprovadas, e somente por meio de exemplos é que a gente consegue perceber aquilo que a gente precisa melhorar, o que a gente não precisa melhorar, aquilo que a gente precisa ainda realizar um certo refinamento. Agora, antes da gente se aprofundar um pouco mais no assunto, eu preciso que você tome 2 cuidados para você não cair em um problema a respeito do referencial, porque o referencial não deve ser um peso para você, mas sim algo para você olhar à frente. Então vamos dar como exemplo aquele pessoal que fala assim, olha, o fulano passou em tantos meses. Então o primeiro ponto de cuidado é não realizar comparações desnecessárias. Cada um tem um ponto de partida diferente, cada um tem um talento que é um pouco diferente. Existem pessoas que têm uma facilidade um pouco maior de absorver conteúdos. Então, primeira coisa, a gente tem referenciais, mas cuidado para não realizar as comparações desnecessárias. Não é porque o fulano passou em tantos meses que você também vai passar. O fulano pode ter tido uma educação muito melhor que você, pode ter tido, às vezes, um investimento muito maior em certas áreas do aprendizado, pode também ser que ele tenha uma facilidade um pouco maior do que a sua para aprender os conteúdos, o que não quer dizer que você não tem capacidade de passar em um concurso público, muito pelo contrário. Então, uma outra coisa é o seguinte, você não precisa, por exemplo, entender que você é o Pelé do futebol, certo? Então é nesse sentido que eu estou falando, você não precisa entender que você é o Pelé. Agora, você pode acreditar que você pode evoluir bastante até o ponto de atingir o seu melhor. E o seu melhor, eu não tenho a mínima dúvida de que é o suficiente para passar em um concurso público, mesmo sem conhecer você. E aí o outro ponto de atenção que eu quero chamar você é a questão de que não existem regras fechadas para se passar em um concurso público. Isso é, esses referenciais trazem para a gente ideias que a gente pode levar para a nossa vida. São conceitos, são princípios, são nortes. A gente não pode cair no engano de entender que a gente precisa copiar as outras pessoas, de que a gente precisa fazer exatamente tudo aquilo que a gente ouve que a outra pessoa fez e que aquilo vai funcionar para mim. Não. Existem pessoas que são mais visuais, por exemplo, elas vão gostar de assistir uma videoaula, elas vão aprender bem dessa maneira. Então, não caia no engano de pensar, olha, eu aprendi melhor dessa maneira, você também tem que aprender melhor dessa maneira. Muito cuidado com essas generalizações. Nós não podemos cair no engano de que aquilo que funciona melhor para nós vai funcionar 100% para as outras pessoas. Ontem mesmo eu estava assistindo uma série que eu pensei, pô, essa série é fantástica, né? Não tem como alguém não gostar dessa série, ela é muito, muito, muito boa. E aí você pega a avaliação da série, 86% de aprovação. Significa que 14% não gostou daquela série. E tudo bem, né? Não tem problema.
cada um tem o seu próprio gosto, cada um aprende de uma maneira diferente e isso não influencia em nada o fato de você ser aprovado ou de você passar ou não em um concurso. Agora, nós temos alguns certos princípios, algumas coisas que a gente precisa fazer que todas as pessoas, todos os aprovados passaram por esse caminho comum e é sobre isso que a gente vai discorrer hoje e agora nos próximos minutos. A primeira coisa que eu tenho que tratar com você é: todo aprovado em concurso público fez um planejamento, nem que seja mínimo, tá? Você pode me dizer, não, mas o fulano não se planejou. Não, o mínimo do mínimo ele se planejou. Primeira coisa, qual concurso prestar, qual concurso focar. Segundo, como que eu vou estudar isso? Lei seca, cursinho, videoaula, PDF, como que vai ser esse meu estudo? Esse é um planejamento mínimo. Quantas horas que eu vou fazer de estudo todos os dias? E aí isso precisa ser definido de forma prévia. Todo mundo que passa em um concurso que seja mais disputado precisa realizar esse tipo de planejamento. E o planejamento, como o próprio nome diz, ele tem que ser feito um plano. E para ser feito um plano, ele tem que ser feito antes de você começar a estudar. Então, quando você faz qualquer tipo de plano, isso tem que ser feito antes e não enquanto você está fazendo. Muito cuidado. Pare um dia antes de você começar a estudar e faça todo o seu planejamento. Pense como eu vou estudar, quantas horas eu vou estudar, monte um cronograma, monte um plano de estudos, o que eu vou fazer, enfim, defina muito bem isso e preferencialmente por escrito, tá? Isso, se você fizer por escrito, vai ser muito melhor. O segundo ponto que eu tenho para trazer para você é que para você obter uma aprovação, você precisa ser organizado, entre aspas. Por que entre aspas? Porque existem pessoas que são desorganizadas e que são aprovadas em concursos públicos. E aí eu mesmo me coloco dentro dessa categoria porque eu não me considero uma das pessoas mais organizadas. Agora, mesmo a pessoa desorganizada, ela tem que ter um método. E aí, quando eu falo sobre organização ser um dos pontos comuns de aprovação, é porque todo mundo que passa em concurso público tem algum método, ainda que a pessoa seja desorganizada. E aí, à medida que a gente vai vendo e percebendo realmente a realidade das pessoas, o que se percebe é que o método que mais funciona é que aquela pessoa, quando agrega várias formas de compreender um assunto. Então, principalmente por meio de teoria, revisão e questão. Quando a gente pega para observar a realidade das pessoas que foram aprovadas, elas focam muito em aprender teoria, em resolver muitas questões e fazer revisões de forma bem frequente. As revisões não podem ser super espaçadas. É super comum a gente ver que as revisões das pessoas, quando acontecem, porque na maioria das vezes não acontece, mas quando acontece a gente vê às vezes um espaçamento muito grande entre as revisões. Não, elas têm que ser algo do dia a dia. Todo dia você tem que estar se dedicando a revisar conteúdos que você já viu antes, tá? O próprio nome já diz, rever. Você sempre, diariamente mesmo, você vai ter esse hábito de estar revisitando assuntos que você já tinha estudado antes. O terceiro ponto que é comum a todas as pessoas que foram aprovadas em concursos públicos é execução. Não dá para você pensar em uma pessoa que passou em um concurso público sem que ela tenha executado aquilo que precisa ser executado. Isso é, colocar a mão na massa. Quem acredita que dá para passar em um concurso público sem se dedicar várias horas, está na verdade acreditando que ela vai simplesmente ganhar uma mega sena no momento em que faz aquele concurso. Só que aí a probabilidade de você ganhar naquele concurso é mais ou menos a mesma chance de você ganhar na mega sena, né? Então praticamente zero mesmo. Então, se você pretende passar em um concurso público, aprenda com quem já foi aprovado e execute. É bunda na cadeira e o olho tem que estar fixo ali no computador ou fixo no professor, enfim, onde você estiver estudando. Preocupe-se muito com essa etapa da execução. A quarta etapa, que não é todo mundo que segue, eu admito, mas a maioria das pessoas que seguem, sem dúvida nenhuma, conseguem abreviar o período de estudos, que é o controle dos estudos. Isso daqui significa dizer que você vai manter por meio de uma planilha ou por meio de uma folha, enfim, qualquer forma que seja, você precisa manter os seus rendimentos dos tópicos das matérias. Se você mantém os rendimentos dos tópicos, então, por exemplo, acertei 85% de atos administrativos, acertei 50% de progressão aritmética, você vai mantendo esses registros e de forma
sempre frequente, para que você possa observar a sua evolução ou não da matéria. Porque à medida que você não observa a evolução, você precisa dedicar mais tempo em teoria, mais tempo em revisão naqueles conteúdos que você teve uma dificuldade maior. Então, aqueles conteúdos que você está sempre errando, você precisa parar de errar para você evoluir e passar nos concursos. Isso é o que os aprovados fazem. E em quinto lugar, para a gente poder finalizar aqui, mentalidade preparada. Nem todo concurseiro, pessoa que vai ser aprovado em um concurso, vai chegar super bem nisso daqui, tá? Não significa dizer que você agora, nossa, eu sou o coach e tal, né? Eu manjo de tudo, absolutamente tudo. Então, muita gente vai ter ainda dificuldade nisso daqui. Agora, muitos conceitos precisam ser dominados. Aqui, por exemplo, a questão que você precisa evitar muito é a fragilidade, a ausência de competitividade, falta de resiliência. Você vai passar por dificuldades, você precisa entender que você vai passar por dificuldades. Enquanto você não aprende isso, você vai ser aquela pessoa que estuda um pouquinho e desiste, estuda um pouquinho e desiste, porque vai passar por dificuldades. Precisa ter também persistência, entender que você não vai ser aprovado às vezes no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, mas que o seu momento vai chegar. Precisa de disciplina, precisa de foco. Você precisa de calma para não chegar na hora da prova e dar aquele branco em você. Tudo isso são coisas que, sem dúvida nenhuma, não é todo aprovado que conseguiu dominar todos esses conceitos e provavelmente ninguém nunca vai conseguir, porque nós estamos em evolução contínua. Agora, se você não tiver essa compreensão, pelo menos de que você precisa melhorar nesses aspectos, pode ser que você demore muito mais tempo para ser aprovado no seu concurso, porque você entendia que nada disso era importante. Todas essas coisas são sim importantes e vão permitir que você atinja muito mais rapidamente o seu objetivo. Para mais orientações de como estudar, de como chegar e atingir o seu objetivo de passar em um concurso público, me segue aqui, tá? Se inscreve aqui no meu canal e não esqueça também de mandar para os seus familiares. Mande para pelo menos um familiar para que ele possa também entender como passar em um concurso, entender que é sim possível mesmo para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, se você vem de qualquer lugar, se você tem um estudo comum, às vezes não teve o seu melhor estudo, você consegue chegar lá também, tá bom? Então não esquece de se inscrever aqui, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.